O Via Legal de hoje começa de um jeito diferente, mostrando um pouco da história de uma das poetisas mais queridas do Brasil. A repórter Eliane Wirtman esteve em Goiás Velho, cidade de Cora Coralina, para mostrar em imagens o que a escritora sempre fez questão de destacar nos poemas. Apesar dos alagamentos causados por enchentes e de obras polêmicas em casarios centenários, as construções e ruas históricas do município continuam sendo preservadas. A Casa Velha da Ponte, às margens do Rio Vermelho, atrai turistas de todo o país. Construída no século XVIII, ela testemunhou a história até virar museu. Hoje recebe todos os anos 30 mil pessoas, curiosos ou apaixonados, atraídos pelos encantos da cidade de Goiás e pelas histórias de Ana, nome de batismo da poetisa Cora Coralina. O primeiro livro só foi publicado quando ela tinha 76 anos, mas o hábito da escrita começou bem mais cedo, aos 14 anos. A pouca escolaridade comum entre as mulheres daquela época não impediu que Cora Coralina se tornasse uma das escritoras mais famosas do país. Ela sempre escreveu muito bem, e o que a levou assim, a escrever corretamente foi através da leitura. A Cora só teve o terceiro ano primário, mas leu muito, né? E ela dizia que o seu livro de amor era o dicionário. Palavras usadas com delicadeza e precisão para descrever a vida e os costumes do interior de Goiás. Casas, gente, becos, pontes, ruas, está tudo registrado em forma de poema. A cidade descrita na obra de Cora Coralina guarda histórias do tempo dos bandeirantes. Em busca de ouro, eles fundaram aqui a primeira capital de Goiás, ainda no século XVIII. Ruas, casarios e igrejas construídos naquela época foram tão bem conservados que chamaram a atenção da Unesco. Em 2001, a cidade de Goiás recebeu o título de Patrimônio Histórico da Humanidade. Mas no mesmo ano, uma enchente devastou parte do município. A forte chuva caiu no dia 31 de dezembro. Incontrolável, o Rio Vermelho passou com fúria, arrastando mais de 300 anos de história. Os meses seguintes foram de reconstrução, um esforço que teve a participação da Associação Casa de Cora Coralina, responsável por preservar não só a obra da poetisa, mas também a história da cidade onde ela viveu. Recuperamos todos os muros de pedra, várias casas, a própria cruz da Anhanguera, foi a casa de Cora Coralina quem recuperou a cruz, esse monumento que fica aqui em frente, que foi destruído com enchente. E nós entendemos que também deveria consertar o calçamento, que foi muito estragado pela enchente. As obras ficaram a cargo da empresa Biapó, especializada na recuperação de áreas tombadas como patrimônio histórico. Durante o trabalho, os engenheiros perceberam que a galeria de escoamento da água da chuva, que passa por todo o subsolo do município, estava entupida. A desobstrução foi feita em parceria com a Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago. Durante a limpeza, antigos pranchões de madeira que protegiam a entrada das estruturas foram substituídos por outros de concreto. Tudo com o conhecimento do IPHAN, afirma o arquiteto. Na época, achou-se prudente não executar novamente com madeira, porque a madeira é um material que se deteriora com muita facilidade. Então a gente executou a tampa de concreto e o restauro do calçamento.
O que ninguém imaginava era que essa intervenção pudesse virar caso de justiça. 3 anos depois das obras, uma forte chuva inundou este imóvel histórico no Beco da Vila Rica, vizinha à casa da poetisa. Segundo os proprietários, o motivo teria sido o represamento da galeria que passa debaixo do imóvel. O Ministério Público Federal acusou a Associação Casa de Cora Coralina, o IPHAN, a Saneago, a Prefeitura e a construtora Biapó pelos danos ao imóvel. Se não houvessem essas obras, as chuvas por si só não teriam alagado o imóvel. Como aconteceram estas obras tecnicamente inadequadas, elas, combinadas com as chuvas, levaram ao alagamento do imóvel e à sua degradação. Para a construtora, a inundação foi provocada por outro motivo. Existe uma drenagem de água pluvial por cima dessa casa. Atrás aqui ela possui um quintal bastante grande. E esse quintal é de fundo com a outra rua, que também é uma rua de bastante declive. Então vem uma quantidade de água muito grande por trás dessa rua. Por meio deste comunicado oficial, a Superintendência do IPHAN diz que não é possível atribuir a inundação do imóvel às obras recentes. Parte das galerias não foi reformada e estavam em processo crescente de erosão por um descuido dos proprietários. Além disso, sistemas de drenagem foram construídos pelos próprios moradores de forma inadequada, sem o devido cuidado com a retenção de resíduos sólidos. Tudo isso, de acordo com o IPHAN, pode ter contribuído para o acidente. Mas na Justiça Federal os argumentos não foram aceitos. Uma decisão liminar condenou todos os envolvidos a recuperar o imóvel. Houve uma falha conjunta para a guarda desse imóvel. O que aconteceu nesse caso foi que o sistema de canalização de água tinha sido mudado e não tinha sido feito um estudo para mudá-lo de maneira segura. De tal maneira que quando veio a enchente, ela provocou 3, 4 vezes mais danos do que habitualmente. Uma reforma emergencial já foi feita, mas a Casa do Beco da Vila Rica continua fechada. Com a morte do proprietário, a responsabilidade pelo imóvel passou a ser dos herdeiros, que já não moram na cidade e não foram localizados. O processo segue na Justiça. Esperamos o trânsito em julgado desta decisão de primeira instância para que possamos, aí sim, cobrar dos réus que sejam realizadas as obras definitivas de recuperação do imóvel, né, para que ele seja plenamente adequado ao patrimônio histórico nacional, possa ser utilizado, que ele é um imóvel que é utilizado normalmente, né, e que, sem oferecer risco ao próprio imóvel, né, ao patrimônio histórico e artístico nacional e também às pessoas, eventualmente, que sejam usuárias desse imóvel. Essas casas estão num estado tão avançado, né, de dano, que se nós demorarmos um pouco mais, elas se tornam irrecuperáveis irremediavelmente. A necessidade de ações rápidas e efetivas para a preservação do patrimônio histórico não é novidade. Lá no século XIX, os cuidados com a cidade já eram reivindicados nos poemas de Cora Coralina.